Olá, meus amigos e membros da CCI. Nós vamos falar sobre o julgamento, dos réus que foram condenados agora no caso Marielle Franco, no início dessa semana, segunda e terça-feira. E eu trouxe aqui um recorte do juiz, do ministro Alexandre de Moraes, porque esse caso da Marielle Franco, a gente tem um relatório, a gente acompanha isso com muito carinho, porque trata-se de um crime bárbaro contra uma mulher negra, homossexual, da periferia política, e alguém que não está aqui para se defender. Então, tem uma ideia de que o caso se encerrou com a prisão dos irmãos Brazão e outros intelectuais que participaram do caso, mas a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito entende que o caso é muito mais amplo e está longe de chegar ao fim. Eu vou trazer o recorte do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso, e vocês vão ver na fala dele, é um recorte pequeno, tem mais ou menos 10 minutos, mas eu acho importante a gente acompanhar esse vídeo, porque depois tem um comentário muito amplo sobre esse debate do crime da Marielle Franco, porque envolve uma vereadora, um agente público, político, que estava no seu primeiro mandato, envolve um deputado federal, que estava já no seu quinto mandato, sexto mandato, eu acho que ele teve 4 mandatos de vereador, depois 2 de deputado federal. Envolve também um ex-deputado estadual, que é o Domingos Brazão, que depois foi para o ministro do Tribunal de Contas do Estado. E envolve também policiais militares, por exemplo, o Rony Lessa, que foi o homem que efetuou os disparos, era um sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o comparsa dele, que foi o homem que dirigiu o veículo até a abordagem, é o Elcio de Queiroz, que também era um policial militar. Então, são todos agentes públicos envolvidos todo numa trama na morte de uma mulher, vereadora nova, que não andava com segurança. Não andava com segurança. Isso aconteceu dentro de um contexto político, porque a gente tem que relembrar como é que foi o contexto da época. O contexto da época tinha a ver com... Isso foi em 2018, quando aconteceu o assassinato da Marielle Franco. Houve uma intervenção federal no setor de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Olha o contorno do enredo em que esse crime ocorreu. O governo que estava o governo federal da época, era um governo que tinha destituído um governo eleito, que era a presidente Dilma, através do impeachment, assumiu o vice, e esse vice, que é o Michel Temer, fez uma intervenção no Rio. E durante essa intervenção aconteceu esse crime. Nós vamos chegar nisso, porque eu tenho parte do relatório aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas antes, vamos entender a fala Vamos assistir esse pedaço do depoimento do relator, que ele foi julgado, quer dizer, esses réus foram julgados na primeira turma, tinham 4 ministros na primeira turma. E a relatoria caiu justamente para o Alexandre de Moraes, que era vinculado ao governo Temer, porque ele foi ministro da Justiça do governo Temer. Depois foi indicado pelo governo Temer para ser ministro do STF. E como ministro do STF, ele pegou a relatoria do caso Marielle Franco, que aconteceu num período em que o governo federal do Michel Temer, ligado a Alexandre de Moraes, estava fazendo intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, vamos ver se nesse discurso, nessa fala do ministro, nesse voto do ministro, você vai entender se houve uma motivação política, uma motivação real dos irmãos Brazão, para
eliminar Marielle Franco. Nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, não achamos nada que justificasse uma ação violenta desses irmãos contra a Marielle Franco. Mas o que está nos autos não é isso. O que está nos autos diz que sim, né, eles tinham motivo para matar Marielle Franco. E o que está nos autos é o que está no mundo. O que está fora dos autos não está no mundo jurídico, né, no processo. Então, Alexandre de Moraes levou em consideração apenas o que está nos autos. E por que o contorno se dirigiu para esse raciocínio, nós vamos entender ao longo desse problema, desse debate, desse vídeo. Tá bom? Esse é um vídeo especial da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, disse a nossa bandeira. Nós temos a nossa chave Pix, JP Notícias, nós vivemos dessas doações de vocês, a gente sabe disso. Nosso canal ele é pequeno, ele não é, a gente não impulsiona, não monetiza, né? Não paga, não faz tráfego pago, porque a gente tem um compromisso com os membros da CCI. Então, a gente ganha quase nada para fazer isso. Então, quase um serviço filantrópico de cidadania mesmo. Então, vamos lá, vamos acompanhar o relato do voto do ministro relator do caso, né, dos réus da Marielle Franco. Se pretendia dar um recado. Inclusive, num primeiro momento, alguém que se procurava exterminar era o deputado Freixo, que, salvo engano, se encontra aqui na plateia, e teve um grande trabalho, um trabalho exemplar na condução da CPI das milícias. Só que o próprio delator e outro delator, Elcio, dizem que, em virtude da própria segurança que compunha, diríamos, as proximidades do deputado Freixo, seria mais difícil essa execução. E aí, ministra Carmen, e Vossa Excelência, de todos nós aqui, a mais estudiosa no assunto, se juntou a questão política com a misoginia. Bem, essa questão do Freixo, né, do deputado Freixo, a gente não encontrou nada relativo a isso, né, que a ideia era matar o Freixo. Não tinha essa... Na nossa leitura, nós pesquisamos, não achamos nenhuma motivação que relacionasse o Freixo a esse caso. Entendeu? Vamos continuar acompanhando. E aí ele vai entrar na questão da misoginia, mulher negra, entendeu? Só que eu acho que ele nem cita a questão da opção sexual, né? Com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la, e isso não terá grande repercussão. E na própria delação, eu citarei trechos aqui. A ideia de não ter a grande repercussão também é uma coisa que a gente desconsidera da fala do ministro. Por quê? Porque a morte, a forma como ela foi executada foi espetaculosa, foi pública, foi na rua, foi com metralhadora, foi para chamar atenção. Então, se quisesse eliminar Marielle Franco sem chamar atenção, não teria sido daquela forma, entendeu? Vamos acompanhar. O colaborador Rony Lessa, ele diz da preocupação dos mandantes com a repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão. E a repercussão foi muito grande e foi muito explorada. Do campo de vista de que
o desvio das investigações caminhassem para quem? Caminhassem para a família de Bolsonaro. Então foi toda uma articulação que levasse, entendeu, ao desvio das investigações. Olha, desvie o foco para não chegar nos culpados. A culpa acuse né, a família Bolsonaro. E isso foi amplamente aproveitado, tanto no período político da época, né, porque o Bolsonaro era candidato a presidente e era um foco de atenção. Vai vendo. E a partir disso, uma série de queimas de arquivos. Não foi só Macalé que foi morto. Isso gerou um efeito dominó, porque a repercussão foi muito grande. Então, é importante esse contexto. Essas queimas de arquivos talvez seja para não deixar que as investigações chegassem aonde tinha que chegar, entendeu? Porque durante todo o período foi desviada a atenção para a questão da família do Bolsonaro, para se não chegar nos mandantes, né? Para se entender todo o iter criminis descrito nessa ação penal. A colaboração premiada, que todos sabemos, não é prova, mas sim meio de obtenção de prova, e por isso precisa ser corroborada por provas tanto indicadas pelo colaborador, mas também provas obtidas pela Polícia Federal, provas obtidas pelo Ministério Público. O colaborador, indagado em juízo pela Procuradoria-Geral da República, ele diz, quando indagado, quero saber, o senhor admite e reconhece ter sido o autor dos disparos que vitimaram Marielle? Sim, senhor, fui eu. O senhor admite que esse crime foi cometido pela motivação de uma promessa de recompensa consistente no pagamento por meio de terrenos que seriam destinados à constituição de um loteamento? Ou seja, a milícia prometendo que, se a execução fosse feita, pagaria com, na verdade, o proveito da própria milícia, continuar com a grilagem, continuar com os loteamentos clandestinos. Eu quero um parêntese aqui, porque no nosso relatório consta que depois que o Rony Lessa fez a execução, né, no mesmo ano de 2018, né, ele adquiriu 2 terrenos naquele condomínio onde ele mora, inclusive é onde mora também o presidente Bolsonaro, em dinheiro vivo, assim, dinheiro vivo, acho que foi 600 mil, isso está no nosso relatório, eu vou mostrar para vocês. E o colaborador responde, sim, senhor, perfeito. Eu fui procurado, disse o colaborador, por um amigo meu, o Edmilson, policial de apelido Macalé. Na verdade, eu tinha contato com ele muito tempo. A gente sempre estava junto e fui procurado, fez a proposta e explicou as vantagens. Olha só, Macalé, mais um policial, quer dizer, o Rony Lessa, policial, o Elcio de Queiroz, policial, e o Macalé, policial. Quer dizer, são pessoas que serviram a força policial do Estado do Rio de Janeiro, que estavam envolvidos no crime. Por isso que é importante o debate sobre essa morte da Marielle, né? Ela envolve o Estado, né? É o Estado. Todos foram agentes públicos de segurança pública, né? Que de uma hora para outra se desviou por cargas d'água, né? Caiu no mundo do crime. E aí, o que o Estado do Rio de Janeiro está produzindo em termos de profissional na área de segurança pública? Criminosos? É todo um debate que a gente tem que levantar, né? Vamos ver. Isso foi 2017. A proposta era matar a vereadora Marielle. E a proposta era que nós, com isso, nós ganharíamos um loteamento. Eram 2 loteamentos em questão. Um seria deles, dos mandantes, das pessoas envolvidas, e o segundo seria de mão de obra, aqui, mão de obra de nós, né? Mão de obra nossa. Então, nós aceitamos e partimos para o encontro. O Macalé, ele que tinha o contato, e por isso o Macalé é executado depois, para que não pudesse prestar depoimento, não pudesse eventualmente realizar também uma delação, uma colaboração premiada. O Macalé, ele que tinha o contato com o interlocutor entre os irmãos Brazão, entre Chiquinho Brazão e Domingos Brazão.
porque eu tive com eles por 3 ocasiões, e eles, simplesmente o Domingos falava mais e o Chiquinho concordava. É uma dupla, um fala mais e o outro só concorda. E aí é perguntado, os irmãos que você já conhece há muitos anos, e o Nilessa passa a descrever que conhece eles há muitos anos, até da tribuna foi dito que se conheciam, jogam sinuca, mas que Macalé ia lá só para ver passarinho, os milicianos gostam muito de passarinho, coleção de passarinho, meio ambiente, a proteção ao meio ambiente. Então, Rony Lessa diz, mais de 20 anos, e nós vamos chegar nesse ponto depois, aqui é tudo entre aspas, quando a gente chegar em relação à localização dos terrenos, porque pessoas em volta dos terrenos, nas áreas, são pessoas conhecidas. Então, foi lá feita a proposta. A Marielle foi colocada como uma pedra no caminho. O Domingos, por exemplo, Domingos Brazão, por exemplo, não tem papas na língua. Ele simplesmente fala. Ele colocou, digamos assim, um espião no PSOL, no partido de Marielle. E o nome desse espião seria Laerte, que é uma pessoa do Rio das Pedras, que depois eu soube se tratar de um miliciano. Aqui o delator já aponta outro fato concreto. Um fato concreto que foi comprovado depois, e citarei no meu voto. Então, é muito importante salientar, como sempre fazemos aqui, que a colaboração premiada tem que ser corroborada, reafirmada por fatos comprovados. E aqui é um fato, apontado um fato concreto. E continua, colaborador. Já no segundo semestre, quando foi o contato já da questão da Marielle, o próprio Domingos, eles nos revelou que Marielle ia entrar no caminho. E por informações do Laerte, infiltrado no PSOL, ela teria convocado algumas reuniões, ou uma reunião com várias lideranças comunitárias, se não me engano, no bairro de Vargem Grande, ou Vargem Pequena, naquela área lá de Jacarepaguá. O Domingos falou com ela com esse rapaz, que Marielle ia entrar no caminho. No caminho de quem? Entendeu? No caminho do Domingos Brazão, no caminho do Chiquinho Brazão, no caminho dos interesses deles ali. Essa é uma questão, né? Que está sendo colocada, e nós temos um diagnóstico que caminha para outro lado, e vamos falar isso depois da fala do ministro. Então, isso foi o que o Domingos passou para a gente de uma forma rápida, até porque os nossos encontros não duravam mais que 1 hora, em pé do lado de fora do carro, de uma forma rápida. Ele conseguiu passar toda a visão da coisa, o que deu para entender é o seguinte, a Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso. O que a Marielle vai atrapalhar? E nós vamos seguir isso. No nosso relatório consta uma coisa diferente do que consta no relatório que foi encaminhado para o ministro relator. Mas vamos acompanhar. E para isso ela tem que sair do caminho. Aí também continuam as indagações e o colaborador vai explicando. A questão em princípio, os terrenos. A questão que ela, Marielle, disse que combateria seriam terrenos em loteamentos ilegais. E, de alguma forma, ela deixou transparecer isso para eles. Era muito dinheiro envolvido, ele diz aqui toda essa questão. E aí aponta também a atuação de um outro réu. A resposta do Domingos. Pô, negão, você não se comunica? O Rivaldo é nosso. Então, ele é a carta branca. Sem ele, ninguém faz nada. Rivaldo Barbosa é o nome que está aí sendo colocado. Foi um delegado, né, que trabalhou no caso Marielle Franco. E a questão desse Rivaldo é uma questão que está no centro do debate. Vamos acompanhar. Sem o Rivaldo, ninguém faz nada. Então, ele deixou bem claro que, como ele falava que a Polícia Civil estava na mão, ele falava de Rivaldo Barbosa,
Ele não falava de outro delegado, nem de inspetor, nem de ninguém. Ele falava exclusivamente de Rivaldo Barbosa, que automaticamente englobava já bastante coisa. Olha, guardem esse nome, Rivaldo Barbosa. Como é que esse nome entrou dentro do contexto? Nós vamos entender isso dentro do nosso relatório. Acompanhe. Porque um dos idealizadores daquela nova e continua aquele novo sistema de apuração de crime, a tal da Super DH, Departamento ou Delegacia de Homicídios, que foi criada. E aí passa a descrever, aqui, imputar também a autoria a Rivaldo Barbosa. O colaborador continua apontando a conduta do réu Rivaldo. A coisa já estava tensa, saindo do controle, e isso após o homicídio. E já tinha saído do controle em questões, o que eu havia falado anteriormente. A divulgação estratosférica, diz o delator. Ninguém esperava aquilo. Então eles, irmãos Brazão, demonstraram preocupação máxima. E nós estávamos preocupadíssimos. Todo mundo estava preocupado demais. Falavam o tempo todo que Rivaldo estava vendo, que o Rivaldo já estava redirecionando e virando o canhão para o outro lado. Ele tem que... Que o Rivaldo Barbosa estava redirecionando o canhão para outro lado. Quer dizer, o Rivaldo Barbosa era o centro do problema. Por quê? Porque ele estava lá, ele foi colocado lá para não deixar chegar nos mandantes. E desviando o foco para outro lado. Ele estava desviando o foco para quem? Para a família do Bolsonaro. Esse era o negócio. Entendeu? Porque tinha um contexto político da época. Bolsonaro era candidato a presidente. E nós vamos chegar nisso. Vamos acompanhar aqui. Olha como é que entrou o Rivaldo Barbosa nesse contexto. Dar o jeito dele, porque ele já recebeu Ele tem que dar o jeito dele, porque ele já recebeu desde o ano passado. Então, ali a gente fecha essa questão do pré-pago. Bem, agora vamos lá. Você não viu uma motivação ali, né? É claro que o texto aumenta mais. Esse recorte eu peguei, né, na internet, porque não vou passar todo o relatório, toda a leitura dele, depois vocês acompanham a leitura dele. Tá certo? Mas a gente aqui pesquisou quais são os motivos do Brazão para poder fazer esse atentado contra a Marielle Franco. Não encontramos. Encontramos outra coisa. E nós vamos passar a ler o relatório aqui para vocês. Eu vou tentar ler uma parte do relatório, né, que vai dar para vocês terem uma ideia. Bem, isso aconteceu em fevereiro de 2018. 2018, né, era governo Temer, já falamos isso, e houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Vamos entender essa intervenção no Rio de Janeiro, porque nós temos, assim, na linguagem popular se fala que o PCC, né, domina a política em São Paulo e o Comando Vermelho domina a política no Rio de Janeiro. Então, quando houve, né, a troca de poder do governo Dilma para o governo Temer, bem, a Dilma, né, era do Partido dos Trabalhadores e o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, era uma base ali, né, era mais forte, né, era mais ligado à base do governo do PT, né, governo Lula. Até o pessoal fala, né, que eles falam assim, né, não, com o PT a gente tem, com o Lula a gente tem um discurso cabuloso, pai e tal. Teve lá o Lula andando lá no complexo, lá, usando aquele bonezinho, né, tal. Então, é um reduto que a gente entende, né, onde o Comando Vermelho tem uma aproximação com o governo do PT. Já no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, a gente já entende que o PCC nasceu lá, né? Então, a influência do PCC na política de São Paulo ali, na época, né, era maior. Então, quando o Temer assume o poder, essas duas facções, parece que elas começam a disputar um poder também, né? E ali, o que acontece? Acontece a ação do governo do Temer de fazer uma intervenção
no Rio de Janeiro, onde é a base do Comando Vermelho. Entendeu? Então, vamos ler isso aqui. Isso aqui está no relatório que a gente elaborou. Eu fiquei 2 dias sem fazer vídeo, porque a gente estava terminando esse relatório baseado, né, no momento que está acontecendo esse julgamento. E eu quero dizer para vocês que o que está nesse relatório aqui não é uma coisa que o João Paulo escreveu esse relatório. Não, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Copia e cola, copia e cola. Tudo que está nesse relatório foi tirado da internet, de notícias na internet, tá certo? Através de uma plataforma que a gente usa, a inteligência artificial, que que vai ajudando a gente a encontrar essas informações. Então, a linha de investigação que a CCI tomou é diferente da linha de investigação apontado, né, no caso da Marielle Franco. Porque aí você tem a Polícia Federal atuando, e na Polícia Federal você entende, né, que a presença do Alexandre de Moraes na Polícia Federal ainda é muito grande. E aí talvez esse entendimento que a CCI tem é diferente do entendimento da Polícia Federal, que talvez não quisesse comprometer o governo Temer dentro desse contexto, tá certo? Até porque a relatoria caiu para o Alexandre de Moraes, né? Ela foi, de certa forma, sorteada na primeira turma, né? Na primeira turma que só tem 4 elementos, mas eram 5 na época, e aí caiu na relatoria do Alexandre de Moraes, que tinha ligação com o governo Temer, que estava fazendo intervenção no Rio de Janeiro no momento em que aconteceu esse crime. Então vamos partir do relatório, tá certo? Até porque nós estamos falando aqui, né, de algo que envolve toda uma conjuntura, né, do crime organizado e da segurança pública. Né? É um debate que caberia na Comissão, né, de Constituição e Justiça lá para poder fazer um debate sobre o caso Marielle Franco. Né? Caberia até uma CPI sobre o caso Marielle Franco. Então tá. Então, o título é A Intervenção Federal no Rio de Janeiro e o caso Marielle Franco. Em 16 de fevereiro de 2028, o presidente da República, Michel Temer, assinou no início da tarde um decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Segundo o presidente, a medida extrema foi necessária porque as circunstâncias assim exigiriam. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos de decretar neste momento a intervenção federal da área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, afirmou Temer. A medida, a primeira do tipo sob a vigência da Constituição de 1988, transferiu o comando das polícias e do sistema penitenciário para o interventor nomeado, que respondia diretamente à presidência da República. Certo? O general do Exército que comandou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, durante o governo Temer, foi Walter Souza Braga Neto. Ele foi nomeado interventor em 16 de fevereiro de 2018, acumulando poderes para reestruturar as polícias militares e combater o crime organizado. Então, o governo federal, na época do governo Temer, fez a intervenção na segurança pública, por exemplo. Na área de saúde, não, é o governo do estado do Rio de Janeiro. Acho que era o Pezão, né? Na área de educação, não, é o governo do estado do Rio de Janeiro. Na área de transporte, é o governo do estado do Rio de Janeiro. Na área de infraestrutura, mas na área de segurança pública, nada do estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, ligado diretamente ao Temer. Então, o que aconteceu durante o crime da Marielle Franco foi responsabilidade do governo Temer, porque a Secretaria de Segurança Pública era uma secretaria do governo Temer. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro não era uma Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, era do governo federal, porque ali havia uma intervenção. Tá certo? Bem, então, vamos lá. A vereadora Marielle Franco foi escolhida como relatora. Aqui que está onde a gente chama a atenção do que não entrou no inquérito onde o Alexandre de Moraes trabalhou, porque isso, né, como disse, desvia o foco. Né?
Aí tem aquela coisa, desvia o foco para não chegar onde que tem que chegar. Mas vamos lá. A vereadora Marielle Franco foi escolhida como relatora da comissão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para acompanhar a intervenção federal no dia 28 de fevereiro de 2018. Então, presta bem atenção nesse caso. Havia intervenção federal no Rio de Janeiro. Você tinha uma briga de Comando Vermelho com Comando da Capital, primeiro Comando da Capital, PCC. Houve uma troca de comando no governo federal, a influência do PCC diminuiu, a influência do PCC, quer dizer, a influência do Comando Vermelho diminuiu, a influência do PCC aumentou e o governo Temer foi para cima do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Vamos entender. A Marielle Franco, que era um partido de esquerda, que era próximo da base do PT, falou, não, vamos fazer um acompanhamento disso. Espera aí, o que a Polícia Militar vai fazer aqui e o que a Polícia Federal, essa intervenção federal, quer fazer aqui no Rio de Janeiro, do governo Temer. Então, a Marielle Franco, uma vereadora de primeiro mandato, foi colocada como relatora do caso. Detalhes sobre a comissão. Objetivo da comissão. A comissão representativa foi criada especificamente para monitorar e fiscalizar a atuação das tropas e o desenvolvimento da intervenção federal na segurança pública do Estado. Papel de Marielle. Como relatora, ela era responsável por documentar as atividades e investigar denúncias de abusos de autoridades e violações de direitos humanos que ocorressem durante o período. Contexto. Sua nomeação ocorreu apenas 12 dias após a decretação oficial da intervenção, que foi em 16 de fevereiro, e exatamente 2 semanas antes de seu assassinato, ocorrido em 14 de março de 2018. Vocês estão entendendo para onde a coisa está indo? Referência para o movimento negro e feminista, Marielle foi morta no momento em que vinha denunciando os abusos de autoridade e violência contra moradores das favelas e bairros pobres da cidade, por parte de integrantes de um batalhão da Polícia Militar. No sábado passado, 10 de março, isso em 2018, a vereadora fez uma postagem em redes sociais reclamando da ação da PM em Acaraí. Aí, entre aspas, falava a Maria, o que está acontecendo aqui em Acaraí é um absurdo. E acontece desde sempre. O 41º Batalhão da PM é conhecido como Batalhão da Morte. Chega de esculachar a população. Chega de matarem nossos jovens, escreveu. Crítica à intervenção federal no Rio de Janeiro, na terça-feira, 13/3. Ela denunciou um caso de homicídio. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Marielle Franco. As circunstâncias e o crime ocorreu ainda são nebulosas. E exigimos, nesse momento, assim como todas as forças democráticas, uma rápida e rigorosa apuração do assassinato pelas autoridades da área de segurança. Sendo assim, o foco da vereadora não era as milícias, e sim as forças federais que ocupavam a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não havia, por parte de Marielle, qualquer ação que ameaçasse o poder do então vereador Chiquinho Brazão, MDB, que já estava no seu 4º mandato consecutivo. Então, o que aconteceu na Câmara lá dos vereadores, aquela coisa toda lá, tinha nada a ver, entendeu? Aquilo não foi o motivo. Até porque o Brazão ganhou na votação, que era um negócio de terreno lá, aquela coisa toda. Então, tentaram colocar essa questão para dar a motivação política, e direcionar a investigação para esse lado, para desviar da questão da intervenção federal. Então, vamos lá. Em 14 de março de 2018, um mês após a intervenção, Marielle Franco é assassinada de forma espetaculosa para gerar comoção social. Para confundir as investigações, surgiu a narrativa de associar a morte da vereadora ao primeiro colocado nas pesquisas presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro, que 6 meses antes
também sofreram um atentado contra a vida durante um ato de campanha na Rua Alfred, centro da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele só sobreviveu graças à ação emergencial dos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. Ainda sobre as tropas federais da intervenção, o general Richard Nunes assumiu a Secretaria de Segurança Pública para comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nunes nomeou Rivaldo Barbosa. Lembra? Aquele que estava... a última fala do ministro Alexandre de Moraes. Esse general, Richard Nunes, que era da intervenção federal, a mando de Michel Temer, nomeou Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil. Ainda sobre as tropas federais da intervenção, relatórios de inteligência de segurança pública do Rio alertaram sobre suspeitas anteriores envolvendo Rivaldo. Mas o general Richard Nunes, então secretário de Segurança da Intervenção Federal, bancou a nomeação. Havia indícios de que, enquanto comandava a Delegacia de Homicídios da capital, o DHC, que o Alexandre de Moraes citou, Rivaldo recebia pagamentos de criminosos para não investigar assassinatos. Então, pega a última fala do ministro aqui, o finalzinho do ministro falando aqui. Vamos pegar aqui. Para eles. Era muito dinheiro envolvido, ele diz aqui toda essa questão, e aí aponta também a atuação de um outro réu. A resposta do Domingos: pô, negão, você não se comunica, o Rivaldo é nosso. Então ele é a carta branca, sem ele ninguém faz nada, sem o Rivaldo ninguém faz nada. Então ele deixou bem claro que, como ele falava que a Polícia Civil estava na mão, ele falava de Rivaldo Barbosa, ele não falava de outro delegado, nem de inspetor, nem de ninguém. Ele falava exclusivamente de Rivaldo Barbosa, que automaticamente englobava já bastante coisa, porque um dos idealizadores daquela nova... e continua aquele novo sistema de apuração de crime, a tal da Super DH, Departamento ou Delegacia de Homicídios, que foi criada. E aí passa a descrever, aqui, imputar também a autoria a Rivaldo Barbosa. O colaborador continua apontando a conduta do réu Rivaldo. A coisa já estava tensa, saindo do controle, e isso após o homicídio. E já tinha saído do controle em questões, o que eu havia falado anteriormente. A divulgação estratosférica, diz o delator. Ninguém esperava aquilo. Então eles, irmãos Brazão, demonstraram preocupação máxima. E nós estávamos preocupadíssimos. Todo mundo estava preocupado demais. Falavam o tempo todo que Rivaldo estava vendo, que o Rivaldo já estava redirecionando e virando o canhão para o outro lado. Ele tem que dar o jeito dele, porque ele já recebeu desde o ano passado. Então, ali a gente fecha essa questão do pré-pago. Então, o Rivaldo Barbosa já estava recebendo antes disso. Quer dizer, ele já estava recebendo para ser o cara que ia tomar conta da questão da Delegacia de Homicídios. Rivaldo Barbosa foi nomeado para o cargo... Deixa eu passar para cá aqui, peraí. Cadê meu... Aqui, tá aqui. Rivaldo Barbosa foi nomeado para o cargo no dia 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Rivaldo Barbosa foi preso em março de 2024, acusado pela Polícia Federal de ser um dos mentores intelectuais do crime e de obstruir as investigações. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil, recebeu pena de 18 anos de prisão e multa de aproximadamente R$500 mil. Ele foi absolvido da acusação direta de assassinato, mas condenado por crimes relacionados à obstrução e organização criminosa. Então, o Rivaldo Barbosa desviou a atenção do caso, entendeu? Para não se chegar nessa questão, que poderia envolver a intervenção federal, que poderia envolver o governo Temer, do qual Alexandre de Moraes
fez parte como ministro da Justiça e depois indicado pelo Temer para ser o relator, né, para ser ministro do STF, e a relatoria caiu justamente na mão dele. Então vamos lá. Aí nós estamos aqui, né? Em 29 de março de 2024, o general do Exército Richard Nunes foi nomeado para o cargo de chefe de Estado-Maior do Exército. Isso já no governo do Lula agora, né? Em 29 de março de 2024, o general do Exército Richard Nunes. Quem é esse general do Richard Nunes? Ele foi o interventor que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, que nomeou o Rivaldo Barbosa e bancou ele. Falou, não, mesmo tendo informação contrária, não, eu quero o Rivaldo Barbosa ali. Entendeu? Então, em 29 de março de 2024, o general de Exército Richard Nunes foi nomeado para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. Este é considerado o segundo posto mais importante na hierarquia da Força Terrestre. Antes de confirmação e indicação, o general Thomas Paiva, comandante do Exército, consultou o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo era verificar se havia qualquer impedimento jurídico ou informações sensíveis nas investigações da Suprema do STF que pudessem comprometer Richard Nunes, visto que o nome do general apareceu em relatórios da Polícia Federal sobre o caso Marielle Franco, devido à atuação como secretário de Segurança do Rio em 2018. Alexandre de Moraes, ministro do STF, atuou como interlocutor e deu o aval para a movimentação. Após a consulta de Thomas Paiva, Moraes sinalizou que não havia restrições judiciais que impedissem a nomeação do general para a chefia do Estado-Maior. Essa articulação foi vista como um movimento para garantir estabilidade institucional e evitar que a promoção de um oficial de alta patente gerasse crises políticas e jurídicas no governo. Agora preste atenção. O Richard Nunes foi o general que assumiu a Secretaria de Segurança Pública durante a intervenção e ele bancou o Richard Nunes, o Rivaldo Barbosa, para ser, né, o delegado lá da área de homicídio. Essa intervenção, que começou em fevereiro, foi terminar em dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2018. Foi o ano inteiro essa intervenção. E durante essa intervenção, o tempo todo, o Rivaldo Barbosa ficava desviando para se não chegar nos homens que eram indicados como mandantes. E preste atenção, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, eles eram militantes, eles eram da época, na época eles eram do MDB, do partido do presidente Michel Temer. Entendeu? E o Chiquinho Brazão, ali o reduto Chiquinho Brazão, era da base eleitoral do Eduardo Cunha, que foi o presidente da Câmara, que ajudou a caçar, né, a presidente Dilma e depois foi envolvido em esquemas de corrupção, teve seu mandato cassado e foi preso. Então, quando ele estava preso, ele não tinha a base eleitoral dele, porque ele não era candidato, ele estava preso na época. Tinha até aquela conversinha lá dos irmãos Welles, né, que vazou a informação, né, quando ele conversou com o Temer lá na garagem do Alvorada, não sei, né, fora da agenda, que ele comentou do Eduardo Cunha, né, que estava preso e tal, que ele tinha que continuar mandando dinheiro lá para a família do Eduardo Cunha, uma coisa assim, que o Temer falou assim, mantenha isso deu um escândalo na época, né? Então, o Chiquinho Brazão era o candidato da base, era vereador ali, teve 4 mandatos de vereador. Então, quando o Eduardo Cunha saiu, né, da disputa no Rio, porque ele estava, né, preso, o Chiquinho Brazão candidatou a deputado federal e pegou o eleitorado do Eduardo Cunha. Está entendendo? E aí depois ele transferiu
Na época ele foi pelo Avante. E o Avante, na época, apoiou o Ciro Gomes no primeiro turno. Depois liberou e tal. Então vamos lá. A atuação do governador eleito Wilson Witzel no caso. Nas eleições estaduais de 2018, o Wilson Witzel foi eleito governador no Rio de Janeiro, acumulando experiências na carreira militar, jurídica e política. Foi fuzileiro naval, defensor público, juiz federal e professor de direito penal por mais de 20 anos. Ou seja, tratava-se de um homem experimentado na ciência da criminalidade. Wilson Witzel teve um papel ativo na investigação do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, assumindo o governo em 2019, com a promessa de dar prioridade à elucidação do crime. O ponto alto de sua gestão no caso foi a prisão, em março de 2019, de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, apontados como os executores do assassinato. Witzel assumiu o governo com o objetivo de dar independência à Polícia Civil, sem interferências políticas, indicando delegados experientes para conduzir as apurações, como Marcos Vinícius e, inicialmente, mantendo Ginilton Lages na Delegacia de Homicídios. A prisão dos executores ocorreu no início de sua gestão. Witzel defendeu publicamente que os presos da Operação Lume, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, fizessem delação premiada para revelar os mandantes do crime. Witzel afirmou que sua atuação no caso, especialmente após a prisão dos executores, gerou perseguição política por parte de deputados da Assembleia Legislativa. Apesar de ter impulsionado a primeira fase das investigações, Witzel foi afastado do cargo de governador de 2020, em 2020, por suspeitas de desvios na saúde, alegando que foi alvo de uma perseguição por ter investigado o caso Marielle com autonomia. Então, o impeachment do Witzel, do governador Witzel, né, não tem nada a ver com essa questão de saúde, que depois ele explicou e armaram para tirar ele de lá. Por quê? Porque ele estava aprofundando as investigações, ia chegar aonde tinha que chegar. E o Witzel, parece que ele candidatou dentro do espectro de direita, né? Parece que ele apoiou o Bolsonaro, aquela coisa toda. Então ele veio com aquele ímpeto de vamos moralizar o Brasil, vamos tirar o Brasil da corrupção e tal. Então, a cassação do Witzel foi por causa disso. Após anos de investigação sem resultados conclusivos na esfera estadual, né, porque o sistema dominou, a Polícia Federal assumiu o caso. Aí caiu na mão de quem? Da Polícia Federal. E eu não sei se caiu na mão da Polícia Federal independente ou se caiu na mão dessa Polícia Federal ligada ao Alexandre de Moraes, que é ligado ao governo Temer, que era responsável pela intervenção. Então, tinha que desviar o foco da intervenção, tá certo? A Polícia Federal que assumiu o caso, a mudança do foco para a atuação conjunta entre o escritório do crime e executores e os mandantes políticos, Brazão, foi decisiva. Sobre as delações premiadas de Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Bem, Elcio Vieira de Queiroz, sobre Elcio Vieira, o histórico dele, né? Em 2023, Elcio foi o primeiro envolvido a fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Sua confissão confirmou que ele era o motorista e apontou Lessa como o autor dos tiros, além de revelar a participação de Maxwell Simões Correia, o Suel, né, na vigilância prévia das vítimas. Então, peraí, o Elcio Vieira de Queiroz, ele era um agente passivo do crime. O homem principal era o outro, era o Rony Lessa, mas vamos ver, né? Elcio Vieira de Queiroz é um policial militar apontado e condenado como o motorista do carro utilizado na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Elcio foi sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas acabou expulso da corporação em 2015. Na época do crime, trabalhava como vigilante patrimonial. Elcio foi amigo de longa data de Lessa, que é o que assassinou. Ele foi recrutado por Lessa para participar como motorista do veículo na operação de vigilância e execução do atentado contra a vereadora. Na noite do crime, Elcio dirigiu o Cobalt, né, um carro prata,
que perseguiu o carro de Marielle, posicionando o veículo para que Rony Lessa pudesse efetuar os disparos. Em outubro de 2024, foi condenado pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro a 59 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. Também foi condenado a pagar, junto com Lessa, uma indenização por danos morais e pensão mensal a famílias das vítimas. Recentemente, o STF autorizou sua transferência do Complexo da Papuda, em Brasília, para a unidade prisional do Rio de Janeiro. Bem, esse era o agente passivo, que foi recrutado, né, foi convocado pelo Rony Lessa, que era o homem que estava com a missão de matar. Né? Esse era o agente ativo. Né? Rony Lessa, mas sobre o Rony Lessa, o homem que matou. Né? Rony Lessa é um policial militar, também um policial militar, né? É um policial militar. Foi preso em 2019. Ele foi o responsável por efetuar os disparos na noite de 14 de março de 2018. De acordo com sua própria confissão, as investigações, ele disparou contra o carro das vítimas utilizando uma submetralhadora. Bem, eu tenho aqui uma imagem de um caso do Rony Lessa, que é essa matéria aqui. Ó. Essa matéria aqui foi publicada em 12 de março de 2019. Polícia encontra 117 fuzis M16 incompletos na casa de amigo do suspeito de atirar em Marielle e Anderson Gomes. Quer dizer, o Lessa pediu para esse amigo guardar umas caixas lá, lacradas, falou, guarda essas caixas para mim, né, e não abra. Né? Quando aconteceu a prisão de Rony Lessa, né, na mesma época aconteceu essa apreensão desses fuzis. Foi a maior apreensão de fuzis, né, e são armas específicas, né, que só o Exército controla essas armas. São metralhadoras possantes. Então, esse Rony Lessa estava envolvido com coisa muito grande, contrabando de armas, né, armas de poder militar, né, de poder de exército, não é brincadeira. Então, não tinha nada a ver com aquela coisa de terreno. Olha só aonde estava a presença do Rony Lessa. Então, voltando aqui, né, para o relatório. Na semana em que Lessa foi preso pela morte de Marielle e Anderson, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis incompletos do tipo M16 na casa de um amigo do policial militar Rony Lessa no Meier, na zona norte do Rio. As armas, todas novas, estavam desmontadas em caixas, só faltavam os canos. Segundo o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, aquela foi a maior apreensão de fuzis da história do Rio. O dono da casa, Alexandre Mota de Souza, afirmou para os policiais que Rony, seu amigo de infância, entregou as caixas e pediu para guardá-las e não abri-las. Entendeu? Então, aí tem aqui, né? Como o nome de Jair Bolsonaro foi envolvido no caso, como desviar a atenção para ele, né? Rony Lessa envolve Aécio de Queiroz no atentado. Aí tem depois a entrada dos irmãos Brazão no caso do Marielle Franco. Aí a gente explica tudo isso, né, as observações do caso. Então, é um relatório, mais ou menos, dá umas 8 laudas, né, 8 páginas, que nós temos sobre o caso Marielle Franco. Esse vídeo já está com 53 minutos, eu não quero, né, alongar vocês, mas essa é a visão que nós temos do caso Marielle Franco. Eu acho que ele está longe de ser encerrado, tá certo? Mas nós aqui da Comissão Cidadã de Inquéritos temos a prerrogativa de fazer a leitura que a cidadania, o cidadão, gostaria que fizesse, né? Isenta, né? e imparcial. Tudo que nós falamos aqui, né, e lemos aqui no nosso relatório é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+V, Ctrl+C, né? Tudo tirado de matérias publicadas em jornais da época, né? E usando a inteligência artificial para a gente direcionar e montar esse quebra-cabeça, tá bom? Então tá, agora eu quero saber de vocês um comentário, né? E se você achou esse vídeo interessante, né, compartilhe com os amigos, curta e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus.